Bem-vindos ao curso teórico. Eu sou Arthur Alves, o instrutor, e hoje nós vamos para a segunda parte da nossa matéria de legislação e processo de habilitação. Continuando agora então com a nossa matéria, nós vamos falar um pouco sobre os tipos de habilitação que nós temos no trânsito. Preste atenção porque isso pode cair na prova de vocês. Pessoal, atualmente nós temos uma autorização e dois tipos de habilitação que conheceremos juntos agora. Vamos lá. O primeiro tipo de habilitação que nós temos é essa chamada de ACC. A sigla ACC, pessoal, significa Autorização para Conduzir Ciclomotores. Para quem não sabe ou não lembra, ciclomotor é aquela motinha de no máximo 50 cilindradas que chega no máximo a 50 km por hora. E sim, hoje para você pilotar a famosa cinquentinha em via pública, ou você precisa de ser habilitado na categoria A, que permite conduzir veículos de 2 ou 3 rodas, ou você deve ter pelo menos esse documento chamado de ACC, Autorização para Conduzir Ciclomotores. Após ela, nós temos aí a nossa PPD, que é a Permissão para Dirigir, a tão sonhada permissão para dirigir, né? Que seus alunos aí estão doidos para pegar ela para poder dar o primeiro rolezinho na rua. Gente, a PPD, Permissão para Dirigir, também é conhecido popularmente como carteira provisória. Vocês que estão se habilitando pela primeira vez, durante os 12 primeiros meses de vocês no trânsito, o documento de habilitação que vocês portarão será a PPD. E após esse 1 ano no trânsito, cumprindo com alguns requisitos que mais para frente vamos conhecer, vocês recebem a CNH, que é a Carteira Nacional de Habilitação, que popularmente as pessoas chamam de carteira definitiva. Então, pessoal, tem uma pergunta na prova que fala assim: quais são os documentos de porte obrigatório do condutor? É a CC, PPD ou a CNH, mais o documento do veículo, que é o CRLV, que nós falaremos mais para frente na matéria. Continuando então, nós falaremos agora sobre como iniciar o processo de habilitação. Pessoal, atualmente é permitido começar o processo de habilitação pelas seguintes categorias. Primeiro, vocês podem começar pela permissão para dirigir na categoria A, assim como também podem começar pela permissão para dirigir na categoria B. Mas, hoje em dia, também é permitido que, caso seja da vontade do aluno, ele já pode fazer as categorias A e B somente com um processo de habilitação. Então, sim, pessoal, hoje, se for da vontade de vocês, você já pode sair da autoescola já habilitado nas categorias A e B, ok? Nós podemos começar pela ACC, que é Autorização para Conduzir Ciclomotores, também podemos começar pela ACC provisória e a categoria B junto. Aqui eu coloquei o artigo só para ficar um pouco mais técnico. O candidato poderá requerer simultaneamente ACC e habilitação na categoria B, bem como pode requerer habilitação na categoria A e B, submetendo-se ao único exame de aptidão física e mental e avaliação psicológica, desde que seja considerado apto para ambas. A vantagem, pessoal, de tirar as duas habilitações de uma vez é que, com apenas um exame médico psicotécnico, você já consegue tirar as duas carteiras. Porque se você fizer como eu fiz, tirar uma carteira e depois incluir a outra, o Detran vai exigir que você faça outro exame médico para inclusão, mesmo que o seu primeiro exame médico ainda esteja válido. Falamos agora sobre os requisitos para começar o processo de habilitação. Pessoal, existem 4 principais requisitos que todo candidato precisa ter para poder iniciar o processo de habilitação. São eles: primeiro, o candidato tem que ser penalmente imputável. Pessoal, ser penalmente imputável significa que você deve responder pelos seus atos perante a lei. Lembrem para a prova de vocês que, se perguntar requisito para começar o processo de habilitação e tiver lá, letra A, ser penalmente imputável, letra B, ser maior de 18, gente, tem que marcar que é ser penalmente imputável, pois existem pessoas que passam dos 18 anos e mesmo assim não respondem pelos seus atos, que é o caso das pessoas que nasceram com distúrbios mentais. Em alguns casos, mesmo depois dos 18, aquela pessoa continua tendo um representante legal que vai responder pelos atos dela. Tanto é, pessoal, que qual que é o primeiro exame que vocês fizeram para começar a tirar carteira? O exame médico psicotécnico, que consegue comprovar que o candidato tem sanidade mental, ou seja, que ele vai responder pelos seus atos perante a lei.
O segundo requisito, pessoal, é que o candidato precisa de ser alfabetizado. Você tem que saber ler e escrever, porém, não precisa de comprovar grau de escolaridade. Se a pessoa está indo para a terceira faculdade ou nunca pôs o pé dentro da escola, não importa. O que importa para a gente é que a pessoa tem que ser alfabetizada. O terceiro requisito é que a gente tem que possuir documentos de identidade com foto, isso é muito básico, um RG, passaporte ou carteira de trabalho. E o último, não menos importante, é que nós precisamos de possuir CPF, né, o cadastro da pessoa física. Então, esses que estão na tela são os 4 principais requisitos para que o candidato possa iniciar o processo de habilitação. Dando sequência na nossa matéria, vamos falar agora sobre a validade da pauta dos alunos. Pessoal, o processo do candidato à habilitação, que é a pauta, ficará ativo no órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal pelo prazo de 12 meses contados da data do requerimento do candidato no RENASH. Gente, o que acontece? Atualmente, na verdade há um bom tempo já, a pauta dos alunos ela tem a duração de 12 meses. Houve uma exceção por causa da pandemia, alunos que tiveram o seu processo iniciado em 2020, 2021 e 2022 tiveram a sua pauta aumentada devido aos fatores da pandemia que o Detran teve que parar por um tempo. Porém, isso é uma exceção e o que cai na prova de vocês é o que está na regra. Então, se perguntar na prova de vocês qual a validade do processo de habilitação, que é o que nós chamamos de pauta, respondam lá na prova que é 12 meses, 1 ano, ok? Muito simples isso, se cair na prova é bem facinho de vocês pegarem esse ponto. Pessoal, dando sequência no nosso tema, falaremos agora sobre os 3 exames obrigatórios para a conclusão do processo de habilitação de vocês. Para você sair dessa condição de aluno e passar a ser um condutor habilitado, estes são os 3 exames que você deve ser aprovado, tá? Para se habilitar, você precisa ser aprovado dos seguintes exames. Primeiro, avaliação psicológica e o exame de aptidão física e mental, que é o exame médico e psicotécnico que provavelmente vocês já realizaram. O segundo exame, pessoal, que nós devemos ser aprovados é esse que nós chamamos de exame teórico. E eu sei que nós chamamos esse curso e a provinha de provinha e curso de legislação. Mas o nome certo, pessoal, é curso teórico e prova teórica, tá? Vocês estão estudando agora para realizar a prova teórica. Assim que vocês passarem no exame teórico, vocês começarão a fazer as aulas práticas, as aulas de rua, para realizar o terceiro e último exame, que é o exame de prática de direção veicular, popularmente conhecido como exame de rua. Pessoal, estes são os 3 exames que vocês devem ser aprovados para a conclusão do processo de habilitação. Exame médico psicotécnico, exame teórico e exame de prática veicular, que é o exame de rua. Passou nos 3, você agora se tornou um condutor habilitado. E eu sei que vocês estão doidos para que isso aconteça logo, então assistam as aulas aí para vocês passarem direto na provinha do Detran e não ficar repetindo taxa, deixando o Detran cada vez com mais dinheiro no bolso. Agora, falaremos sobre a PPD, que é a tal da permissão para dirigir, a famosa e tão desejada carteira provisória. Olhem só, pessoal, após a aprovação em todos os 3 exames que nós falamos agora, vocês receberão a sua PPD com a validade de 12 meses. Isso pode ser pergunta de prova, tá? Muito fácil, chegou na prova e perguntou qual a validade da permissão para dirigir? 12 meses, 1 ano, ok? Gente, muito cuidado, eu sempre falo isso com meus alunos. Durante a permissão para dirigir, o condutor não pode cometer infrações graves, gravíssimas, nem pode ser reincidente em infrações médias. Quer dizer que então no primeiro ano de habilitação você não pode tomar multa nenhuma? Pode, multas leves e uma multa média. Se você tomar 2 multas médias, vai perder a permissão para dirigir. Grave e gravíssima, você não pode nem sonhar em tomar. Que uma multinha grave ou gravíssima já é o suficiente para você perder sua permissão para dirigir, tá? Tomem muito cuidado por esse fator. Pessoal, aqui que mora o perigo. A não obtenção da CNH obriga o condutor a reiniciar
todo o processo de habilitação, incluindo exame médico e psicotécnico. Ou seja, isso mesmo que vocês já entenderam. Se nesse primeiro ano de habilitação você cometer infração grave, gravíssima, ou ser reincidente em infrações médias, você vai perder tudo o que você fez para realizar sua pauta, para concluir a sua pauta, tendo que realizar tudo de novo do zero. Gente, imagina você investir a grana na sua carteira, tempo, estudo e esforço para concluir o processo de habilitação, ter esse trabalho todo para perder tudo isso que você fez por causa de uma multa que poderia ter sido evitada. Então, falo para vocês aqui no nosso canal, assim como eu falo para os meus alunos dentro de sala de aula, tomem muito cuidado durante a permissão para dirigir, porque igual vocês já estão sabendo, vocês não podem cometer nenhuma infração grave, gravíssima, nem ser reincidente em infrações médias nesses 12 primeiros meses da habilitação que vocês estarão aí na provisória, que é a permissão para dirigir, tá? Então, muito cuidado. Falando agora sobre a remarcação de exames. Pessoal, em 2021 entrou em vigor a Lei 14.071 de 2020, revogando o artigo 151 do CTB, que exigia 15 dias para a remarcação dos exames. Então, atualmente, não é mais exigido tempo de espera para a remarcação de nenhum dos exames do processo de habilitação. Pessoal, tem uma pergunta de prova que fala assim: em caso de reprovação em algum dos exames do processo de habilitação, quanto tempo é exigido para a remarcação desses exames? Atualmente não tem mais tempo exigido de espera para a remarcação de exames. Então, caso vocês sejam reprovados em alguns dos exames, espero que não sejam, vocês não precisam mais ficar esperando certa quantidade de dias para poder remarcar o próximo exame. Continuando aqui na nossa matéria, vamos falar agora sobre o curso teórico, que é super tranquilo, até porque vocês já estão realizando esse curso, então vocês basicamente já o conhecem. Pessoal, o nosso curso teórico é dividido em 45 horas aula, sendo 18 de legislação, 16 de direção defensiva, 4 de primeiros socorros e meio ambiente e 3 aulinhas de mecânica, na somatória totalizando as 45 horas aula. A presença nas aulas é comprovada através de verificação biométrica ou validação facial para os alunos que fazem o curso teórico online. Eu quis colocar aqui na matéria porque provavelmente também tem no livro de vocês e fica aí bem explicadinho, né, qual que é o quadro de aulas que vocês precisam de fazer. Na sequência, falaremos sobre a licença de aprendizagem. Gente, presta atenção nessa parte, anota aí qualquer dúvida, porque isso aqui cai bastante em prova e tem diferentes perguntas só nesse slide. Olhem só. Gente, licença de aprendizagem de direção veicular forma essa sigla LADV, que alguns por aí chamam de LADV também, mas prefiro falar LADV. Pessoal, essa licença de aprendizagem nada mais é que um documento de porte obrigatório para o treinamento das aulas práticas. Ele será emitido pelo Detran após a aprovação do exame teórico. Vamos entender isso aqui, pessoal. Essa LADV, gente, basicamente falando, é como se fosse uma habilitação que permite você, que é um aluno ainda não habilitado, conduzir veículo em via pública exatamente porque você está fazendo treinamento para o seu exame de rua. Pessoal, é bem raro de acontecer, mas pode ser que aconteça, de um belo dia você está fazendo aula com o instrutor na rua, e aí eles param vocês numa blitz para fazer uma fiscalização. Nesse caso, o instrutor tem que apresentar a carteirinha dele de instrutor, que nós temos emitida pelo Detran, junto com esse documento da LADV do aluno. Aí o policial que está fiscalizando, ele vai ver assim, opa, peraí, essa pessoa que está conduzindo o veículo, ela não é habilitada, mas ela pode estar conduzindo o veículo porque ela está junto com o instrutor no carro fazendo treinamento para as aulas práticas, ok? Outra coisa que pergunta em prova, pessoal, tem uma questão que fala assim: a partir de qual momento do processo de habilitação será liberada para o aluno o documento da LADV? A partir da aprovação do exame teórico. Parem para pensar, gente, quando que vocês vão fazer as aulas práticas, as aulas de rua? A partir da aprovação do exame teórico, não é isso? Por isso que o Detran só libera a LADV de vocês a partir do momento que vocês forem aprovados nesse exame. Aprovou no exame teórico, vai ter que fazer as aulas de rua. Para fazer as aulas de rua, você já tem que estar com a sua LADV emitida, ok?
E principalmente para aqueles alunos que já têm carro, já têm moto, muitos que vão de moto e carro para a autoescola todo dia, tomem bastante cuidado, porque o candidato que for encontrado conduzindo o veículo em desacordo com o disposto nessa resolução terá sua LDV suspensa pelo prazo de 6 meses. E o que está disposto nessa resolução? Que o aluno, o candidato à habilitação, ele não pode ser pego conduzindo o veículo em via pública sem a companhia de instrutor. Ou seja, pessoal, se você já está com a sua LDV emitida e nesse momento você é pego dirigindo, pilotando moto na rua, sem instrutor nem nada por aí, você vai tomar 6 meses de suspensão na sua licença de aprendizagem. Lembra que nós falamos anteriormente que a pauta hoje em dia tem a validade de 12 meses? Se você toma 6 meses de suspensão na sua licença, quer dizer que você perde metade da sua pauta, porque o seu processo vai ficar totalmente parado enquanto não acabar esses 6 meses de suspensão. Ok? Então, tomem cuidado com isso. Lembrem desses detalhes que eu falei para a prova, porque tem bastante coisa que pode cair sobre isso, igual vocês viram aqui no vídeo. Dando sequência, curso prático de direção veicular. Pessoal, primeira habilitação será exigido de vocês 20 horas aula, tanto para a categoria A quanto para a categoria B. Se você está tirando a sua primeira habilitação, tem que fazer 20 horas de aula prática para as duas categorias, seja A ou seja categoria B. Agora, não é permitido começar pelas categorias C, D e E. Pessoal, hoje, se você quer se habilitar nas categorias C, D ou E, obrigatoriamente você já precisa de ter 1 ano ou mais tempo de carteira. Por isso que aí no C, D ou E nós colocamos só esses xizinhos aí mesmo, porque não é possível você começar pelas categorias. Então, primeira habilitação, obrigatoriamente vocês vão ter que fazer 20 horas aula, seja categoria A ou seja categoria B. Agora, vamos entender aqui sobre inclusão ou mudança de categoria. Pessoal, inclusão de categoria é apenas entre categoria A e categoria B. Por exemplo, você tirou a primeira categoria A, depois quis incluir a B. Ou tirou primeiro a B e depois quis incluir a categoria A. Mudança de categoria, pessoal, é para quem já tem a categoria B e vai mudá-la pelas categorias C, D ou E, tá bom? Então lembrem desse detalhe, falou inclusão é entre categoria A ou B. Falou mudança de categoria é para quem vai tirar C, D ou E. Então, pessoal, vamos entender a carga horária exigida para a inclusão ou a mudança de categoria. Pessoal, no caso de inclusão de categoria, será exigido do aluno 15 horas de aula prática. Vou dar para vocês de exemplo o meu caso. A minha primeira habilitação foi de categoria B. Eu, na época, fiz 25 horas de aula, porque eu tirei lá em 2015 e exigiam-se mais aulas. Quando eu fui incluir a categoria A, que é de moto, já em 2020, eu fiz apenas 15 horas aula. Com vocês vai ser a mesma coisa. Se você tirar a primeira de moto, você vai fazer 20 horas aula. Quando você quiser incluir a de carro, serão exigidas apenas 15 horas aula, tá? Na inclusão, serão exigidas apenas 15 horas de aula prática. Agora, na mudança de categoria, pessoal, sempre será exigida 20 horas aula, tá? As categorias C, D e E, gente, nós vamos acabar conduzindo veículos maiores, que transportam passageiros, que transportam cargas, então sempre é exigido 20 horas de aula no caso de mudança de categoria, ok? É permitido fazer até 5 horas de aula em simulador para a categoria B, mas já desde 2020 é apenas opcional, não é obrigatório como foi no ano de 2019. Vamos parando por aqui nessa nossa segunda aula teórica sobre o processo de habilitação. Espero vocês na próxima aula, onde nós falaremos sobre alguns tipos de veículos, renovação da carteira e também as categorias de habilitação. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com seus amigos. Só que o que acontece, pessoal? O Senatran, igual vocês podem ver na tela, ele é o órgão que está na esfera federal. Isso quer dizer que é um para o país inteiro.